Compete ao CTT Correios de Portugal, no âmbito do Estatuto do Selo Postal da República, a obrigação de homenagear personalidades, comemorar factos ou divulgar motivos de elevado interesse nacional ou internacional. Assinalar os 900 anos da concessão do Foral do Porto é, assim, uma concretização natural desta nossa função enquanto documentadores e dinamizadores da memória histórica do país. Os postais dito inteiros são objetos que contêm em si a capacidade de servir de suporte a mensagens e ilustrações com franquia pré-impressa. Não necessitam, por isso, da fixação de um selo. Ora, os seus precursores, conhecidos como bilhetes postais, foram criados em Portugal em 1878, tendo tido o primeiro deles, Efes do rei Dom Luís. Muito rapidamente, os IPs, do tipo bilhete postal aberto, seguiram a tendência europeia de ligar o desenvolvimento do turismo à necessidade de enviar notícias e depois imagens dos locais visitados, sem perder muito tempo com longas missivas. Isto é algo que nós hoje fazemos com uma fotografia ou uma selfie, a que juntamos um par de palavras. E era para isso que serviam os postais ilustrados. 900 anos depois da Carta Furaleira, que aqui estamos a celebrar, a vida prática dos portuenses não mudará muito com a evocação desta data. Todavia, o sublinhado da efeméride e a sua importância estão na ordem simbólica que enriquece o espírito de cada cidadão do Porto, fortalece a identidade de concelhia e promove o seu desenvolvimento. Um minuto só para tentar explicar os fortes laços que unem a cidade do Porto à filatelia do país. E começo talvez por referir a importância do Ateneu Comercial do Porto, uma instituição da cidade, que criou logo em 1973 a sua secção filatélica, onde trabalharam e ainda trabalham dos mais importantes entendidos, especialistas em selo clássico do mundo. Não é só por isso que o Porto é importante em termos de filatelia. Vivem no Porto, e só me vou situar nos que ainda vivem e trabalham, dois dos maiores designers de selos da Europa e do mundo. São eles o professor João Machado, autor da grande maioria dos prémios internacionais que os Correios de Portugal tiveram, tem 5 grandes prémios internacionais de design, e o professor Eduardo Baixos, qualquer deles uma referência na cidade do Porto. Queria começar, naturalmente, por saudar o lançamento pelo CTT de um postal inteiro evocativo dos 900 anos do primeiro foral portuense. É uma iniciativa que merece o nosso grande reconhecimento, na medida em que vai ao encontro do propósito de divulgar e valorizar aquele que é o mais antigo documento do Arquivo Municipal do Porto. É um documento que representa quer a emancipação da cidade, quer o protagonismo político-administrativo do Porto na fundação do país. A primeira Carta de Foral é um extraordinário testemunho da riqueza histórica da nossa cidade. Simboliza a ascensão do Porto enquanto território, com a sua própria história, com a sua cultura e com a sua identidade. Por isso, decidimos exibir ao público, pela primeira vez, o translado da Carta de Foral de 1123 e também o belíssimo Foral Manuelino de 1517. Há selos fantásticos e ainda bem que se referiu dois grandes artistas do Porto, o João Machado e o Eduardo Baires. Por acaso, ambos colaboram connosco. O Eduardo Baires foi quem fez a marca Porto Ponto e o João Machado tem feito os nossos cartazes de São João, o que demonstra exatamente que nós também reconhecemos neles aquela qualidade maravilhosa que eles têm e, portanto, queria deixar esta nota. Nós precisamos, de facto, que a filatelia não desapareça, porque ela faz parte da nossa história e ela retrata muito a nossa história, os usos e costumes, desde os castelos aos hábitos, tudo aquilo está na nossa filatelia, e o facto de já não ser usado não quer dizer que não seja guardado, até porque pode voltar a ser usado. Nós também acreditávamos que os livros iam acabar e, pelos vistos, não acabaram. É, portanto, deixar esta palavra ao CTT, e sei que há aqui quem goste mais ainda de selos do que eu, portanto, muito obrigado e muitos parabéns.